Uma vez que Juliano não se encontra em casa, Lucrécia decide esperar por ele na companhia de Josué. Josué compartilha com Lucrécia que não guarda ressentimentos em relação a Paulino e garante que tem boas lembranças dele. Em um gesto fraterno, Josué propõe um abraço a Lucrécia. Ordorica comunica a Justina que Rodolfo a procurou e está disposto a deixar a casa para acelerar o processo de divórcio. Percebendo a falta de entusiasmo em Justina, Ordorica questiona se ela ainda deseja se separar de seu marido. Justina reafirma seu desejo de divórcio, mas Ordorica suspeita que a iniciativa tenha partido de Rodolfo. Descontente, Justina sai para respirar um ar fresco. Quando Juliano encontra Lucrécia esperando por ele em casa, ele expressa seu desejo de casar com ela, independente de quem seja o pai do filho que ela espera. Lucrécia pede que ele não faça promessas que não possa cumprir, preferindo não tomar decisões antes de descobrir a identidade do pai da criança. Ela insiste na necessidade de um tempo para esclarecer as coisas. Lorena se recusa a atender às ligações da tia, mas Matilde assegura a Miguel que Lorena vai precisar de apoio, já que não compreende o mundo dos negócios. Teresa, revoltada, acusa o irmão de ter causado o incêndio que resultou na morte de Paulino e ameaça denunciar o fato à polícia, mencionando que ele estava com o brinco de Renata. Carmelo finge ser vítima na tentativa de comover Teresa, alegando que sua própria irmã está prestes a envolvê-lo em um problema que não lhe diz respeito. Ele assegura que nem mesmo seu pai teria a coragem de fazer isso. Assunção pede a Branquinha para transmitir ao padre Matias que ele deve devolver o que foi entregue a ele. Justina se aproxima de Rodolfo enquanto ele espera por Irene num restaurante. Ela o questiona sobre sua pressa em obter o divórcio, fazendo críticas a Irene. Rodolfo destaca as qualidades de Irene e lembra que Justina nunca precisou trabalhar fora, já que era sustentada por Ramiro. Irene testemunha quando Rodolfo impede de levar um tapa de Justina, e esta deixa claro aos dois que preferiria a morte a conceder o divórcio. Rodolfo e Irene saem, deixando Justina sozinha no restaurante. Delfina entra no quarto de Rosário enquanto ela toma banho, encontra o diário e decide lê-lo. Rosário fica furiosa ao perceber que Delfina descobriu seu segredo. Agora, Delfina está ciente de que Rosário foi vítima de abuso por parte de seu pai e que Lucrécia é o fruto dessa violência. Rosário confessa a Delfina que a presença de Lucrécia faz reviver esses momentos terríveis e que nunca quis que Lucrécia nascesse. Delfina aconselha a fazer um esforço para superar seu ressentimento e aceitar sua filha, recomendando que ela revele toda a verdade a Lucrécia. No entanto, Rosário se recusa a revelar a Lucrécia a identidade de seu pai e implora a Delfina que mantenha o segredo. Chorando, Justina perambula pelas ruas e avista um ônibus com destino a Rio Branco. Rodolfo aconselha a Irene a denunciar Simão por abandono do lar, como parte do processo de divórcio. Quando Irene volta para casa, encontra Simão com Rosa e ele propõe começar uma vida nova em outro lugar, mas Irene se recusa. Ele ameaça tirar Rosa dela. Na rua, capangas abordam Carmelo para cobrar uma dívida e fazem ameaças. Carmelo tenta convencê-los a fazer uma ligação, garantindo que pagará o que deve. O padre Matias fica surpreso quando Branca menciona as suspeitas de Lucrécia de que Carmelo tenha provocado o incêndio no depósito. Branca também repassa a mensagem de Assunção sobre seus pertences e o padre se compromete a entregá-los no dia seguinte. Teresa comenta com Assunção que não tem coragem de denunciar Carmelo, mas se sente culpada por encobri-lo. Assunção confessa que está passando pela mesma situação. Teresa sugere seguir o conselho de Manuel e deixarem a casa, mas Assunção assegura que em breve encontrará uma solução para a situação.
Carmelo entra em contato com Teresa, solicitando que ela entregue parte do dinheiro guardado na gaveta do escritório a uma pessoa que virá procurá-la. Rosário decide queimar seu diário pessoal. Teresa descobre que seu irmão tem uma quantia considerável de dinheiro guardado, embora suspeite que não tenha sido adquirido de maneira honesta. Preocupado com o desaparecimento de Justina, Ordorica questiona Renata. De forma sarcástica, Renata sugere que Justina pode ter retornado à casa de seu marido, mas em seguida comenta que ela teria avisado sobre isso. Justina quebra a janela da casa em Rio Branco e entra, sendo atormentada por suas memórias. No dia seguinte, Rosário acorda Lucrécia para acompanharem a leitura do testamento de Paulino. Renata informa Juliano e Rodolfo sobre o desaparecimento de Justina desde a noite anterior. Rodolfo decide questionar Josué sobre o paradeiro de Justina, mas Juliano alerta que Josué não está em casa. Rosário e Lucrécia se surpreendem com a chegada de Josué para a leitura do testamento de Paulino. O tabelião explica que Josué foi mencionado como um dos herdeiros. Rosário insulta Josué e Lucrécia defende seus direitos como filho de Paulino. Antes de sair, Rosário avisa que pretende anular o testamento. Josué comunica a Lucrécia que está ali para renunciar à herança de Paulino e parte. Lucrécia fica sozinha para a leitura do testamento. Teresa questiona o irmão sobre a origem do dinheiro e Carmelo mente, alegando que recebeu um adiantamento pela venda da casa em Rio Branco. Teresa expressa sua insatisfação por não ter sido consultada e argumenta que seu pai ficaria desapontado com as idiotices de Carmelo. Carmelo a expulsa de seu quarto e aconselha não mencionar o nome de Ramiro novamente. Teresa chora. Rodolfo suspeita que Justina tenha desaparecido para chantageá-los e relata a Juliano que a viu na noite anterior, aparentemente bem, embora furiosa com sua relação com Irene. Ao retornar para casa, Rosário rasga uma foto de Paulino enquanto chora indignada com a decisão de seu falecido marido. Josué e Branquinha se encontram na rua. Josué assegura que não tem mais relação com Renata, informa que planeja visitar o padre à noite. Branquinha o convida para jantar com ela e o tio, criando um clima de romance. Renata vai ao Ministério Público e informa a polícia que na noite do incêndio ligou para o celular de Carmelo, que a confundiu com um homem chamado Simão. Ela relata que Carmelo questionou se ele havia terminado alguma tarefa.